Você sabia que alguém pode se viciar em medo? Até mesmo você pode, nesse momento, estar viciado em medo. Se você quiser saber como isso acontece e se você está viciado em medo, fica comigo. Eu sou o professor Paulo Candé e vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre isso, para não deixar que isso destrua a sua vida. Vamos lá? Tem uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas, é sobre os 4 hormônios da felicidade. Se o seu corpo tem alguma dificuldade na produção de um desses 4, você vai ter algum problema. Você vai começar a ter certos problemas que vão fazer com que você desenvolva uma série de distúrbios, como por exemplo depressão, que, claro, não vai ser bom para ninguém. Mas, e que hormônios são esses? Eu gosto sempre de usar a sigla CEDO com S. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Mas a gente está aqui não para falar deles, porque quando o corpo da gente produz esses hormônios, é uma maravilha. A gente vai justamente falar sobre aquilo que vai se opor a eles. Ao final desse vídeo você vai ver que não é tão absurdo assim o título desse vídeo. Você já percebeu como as pessoas gostam de notícia ruim? Uma coisa muito comum que eu já cansei de ver aqui no Recife, e eu acredito que você também já deve ter visto muito na sua cidade, o seguinte. Por exemplo, você está num ônibus, e aí quando chega lá na frente, a pessoa, eita, um acidente, um acidente. Aí quando o ônibus vai se aproximando do acidente, aí o pessoal começa a se levantar. E uma coisa que eu via muito aqui era o seguinte, por exemplo, algumas mulheres se levantavam para querer ver o acidente, ficava tudo assim, né? Ficava se esticando para ver o acidente. Quando via, aí fazia assim, ai meu Deus, eu não quero nem ver. Tem sentido um negócio desse? É o quê? Se você fizer uma postagem nas suas redes sociais, você pode observar o seguinte, se for uma postagem onde você vai falar de um monte de coisas ruins, as visualizações vão lá em cima. Porém, se a postagem é falando de uma coisa boa, de uma coisa alegre, de uma coisa que dá um alívio de satisfação no peito, esse tipo de postagem não vai ter tanta visualização assim. Então vamos procurar entender por que é que isso acontece. A mente, a atitude mental negativa gera normalmente o quê? Adrenalina. A adrenalina, ela ajuda a produzir hormônios que só são produzidos quando a pessoa está com medo. O medo, ele libera um hormônio chamado norepinefrina e cortisol. Para vocês terem uma ideia, o cortisol é um hormônio necessário para que nós possamos saber lidar com situações de estresse, com situações difíceis. Caso contrário, você ia passar por uma situação de estresse e ia se jogar embaixo de um trem. O problema é quando o cortisol ele é produzido em excesso, constantemente. Aí isso vai provocar um problema chamado hipercortisolismo, que causa uma série de problemas de saúde, por exemplo, diabetes. Qual é outro problema do organismo produzir norepinefrina, cortisol? Sabe o que é? É que esses hormônios, eles acabam viciando o organismo. É interessante, você acaba se viciando em sentir medo. É por essa razão que o ser humano ele é muito mais chamado, ele é muito mais despertado com notícias negativas do que notícias positivas. Querem ver uma coisa? Vocês já perceberam que quando você procura na televisão notícias sobre vitórias, você não encontra, não tem. Eu vou dar um exemplo. Cada um de vocês que está me assistindo,
sabia que os casos de recuperação pelo vírus no Brasil são infinitamente maiores do que os casos de óbito? Sabiam disso, mas por que o ser humano não busca esse tipo de dado? Porque é como eu disse, o ser humano é viciado em sentir medo, que, como eu disse, esse tipo de notícia estimula a produção de certos tipos de hormônios, como adrenalina, por exemplo, que vão fazer a pessoa se viciar no medo. Aí eu pergunto, será que isso é por acaso? Aí eu dou para vocês um não desse tamanho aqui. Uma pessoa, presta atenção nisso que eu vou dizer, uma pessoa motivada é difícil de controlar. Ouviu bem isso? A gente aprende através da neurociência e da psicologia das massas que um povo motivado é difícil de controlar. Dá para entender isso? Está entendendo isso? Desculpa dizer, mas você está sendo programado para ser negativo. E a negatividade, volto a dizer, ela vicia. Sabe um dado muito interessante, dado científico? É muito mais fácil você ter um pensamento negativo do que um pensamento positivo. Você já experimentou fazer meditação guiada? A meditação guiada, ela é muito boa para estimular a produção daqueles 4 hormônios da felicidade. Porém, quanto mais você se expõe a esses tipos de hormônios que eu falei, norepinefrina, cortisol, quanto mais você é exposto a esses hormônios, mais difícil de você fazer uma meditação guiada, por exemplo, que vai elevar os níveis de serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Em resumo, com o passar do tempo, as pessoas estão aprendendo a serem tristes. Então não é uma coisa tão difícil para mim entender por que hoje em dia estão eclodindo tantas doenças que há um ano atrás, há 2 anos atrás não existiam e estão agravando-se doenças que haviam desaparecido e que estão voltando agora. Então, aqui no canal eu faço a minha parte ajudando para que as pessoas permaneçam e consigam ficar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, fisiologicamente. Mas não é só isso, eu vou contribuir um pouquinho mais, porque a partir da semana que vem, toda quinta-feira, vocês vão ter aqui no canal, toda quinta-feira, um vídeo especial de meditação guiada, feito por mim para ajudar vocês a recuperar essa parte da sua saúde mental e emocional que você foi perdendo à medida que o tempo foi passando e você foi sendo condicionado a ficar viciado em desgraça. Sabe o que é desgraça? Desatento é aquele que não tem atenção. Desconexo, sem conexão. Desgraçado, aquele que não tem graça. Então, com esse trabalho que a gente vai começar todas as quintas-feiras de meditações guiadas, a gente vai te ajudar para que você volte a retomar um pouquinho da graça que você perdeu quando você, sem perceber, foi ficando viciado em notícias ruins. E já que você nos acompanhou até aqui o final do vídeo, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se você apreciou esse conteúdo, vai aqui embaixo, dá o teu joinha. Se você ainda não conhece o nosso canal do Telegram, vá lá, visite a gente. Tem muito conteúdo lá que não tem aqui no YouTube, como por exemplo e-books. E para encerrar, com muita alegria, com o espírito lá em cima, eu vou terminar esse vídeo
com a foto do meu neto, irmão do Davi, também meu neto, lógico. Eu vou encerrar esse vídeo com uma foto para vocês ficarem com o espírito lá em cima e feliz. É a foto do nascimento do meu neto, Luiz Henrique, filho da minha filha Ingrid Candé. E eu espero que vocês fiquem felizes como eu estou. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus me abençoe. Abençoe você, meu neto, minha filha, o meu outro neto, irmão do Luiz Henrique, o Davi, e o meu genro, Hugo, que é mesmo que ser um filho meu. Tchau, tchau.